vai falar de um projeto bem interessante de prevenção ao uso de drogas que acontece lá na instituição Padre Haroldo. Aproximadamente 500 pessoas por mês têm se beneficiado desse projeto. O programa envolve jovens e seus familiares e é formado por oficinas socioeducativas e profissionalizantes. Estar na instituição Padre Haroldo e não nas ruas é uma oportunidade que temos dado a esses jovens para que estejam longe da área de risco ao uso de drogas. Os cursos e oficinas são uma parte importante do processo de tratamento ao uso de drogas. É eficaz no trabalho de prevenção e ainda fornece a oportunidade de treinar e ensinar pessoas para que estejam aptas a ingressar ou retornar ao mercado de trabalho, ou até mesmo prestar serviços como autônomos. Assista conosco agora aqui no programa Independente. Vocês já devem ter percebido, hoje nós estamos aqui na instituição Padre Haroldo e nós vamos mostrar para vocês na prática como as oficinas de prevenção ao uso de drogas acontecem aqui dentro com os nossos jovens e também com os meninos que fazem parte do tratamento de recuperação de dependência química. A gente atende dois programas, né? O socioeducativo e os cursos profissionalizantes. Dentro dos cursos profissionalizantes, a gente tem elétrica, informática, prática de escritório, que o CEPROCAMP e o SENAI certificam. E também a gente tem as oficinas socioeducativas, tem teatro, artes, culinária, esportes, inglês no computador. São oficinas socioeducativas que a gente atende de crianças de 11 a 14, porque eles ainda não têm idade para fazer cursos profissionalizantes. Então, os cursos profissionalizantes acontecem a partir de 14 anos e meio. E as oficinas de 11 a 14 e meio. Gente, a prevenção ao uso de drogas começa no berço. A gente pode dizer que até antes disso, quando a criança ainda está na barriga da mãe. Saber cuidar da criança, saber observar as necessidades, os interesses dela é muito importante. E aqui na instituição Padre Haroldo, a gente tem um projeto que é prevenção ao uso de drogas. A gente pega os meninos que ficam aqui na região, que estão em área de risco, estão no lugar de risco e os convidam para participarem de nossas oficinas de eletricista instalador, barista, também de computação, de informática, de inglês. E nessas palestras, nesses cursos, o que a gente tenta é o seguinte, explicar para eles e fazer com que eles se sensibilizem da necessidade de ficarem longe do álcool e de outras drogas. Prevenção é isso, é a gente conseguir chegar antes que as drogas. A gente tenta chegar antes da droga, né? Porque só o tratamento, tem uma pesquisa até recente, né? Que o tratamento estava tendo muito tratamento e muita recidência. Então, por que não chegar antes? Por que não prevenir? Então, é esse o nosso papel aqui, né? Trabalhar com a prevenção para evitar que a gente interne algum desses meninos mais tarde aqui. Outras coisas, agora nós vamos falar de espiritualidade. Está aqui do meu lado o Júnior Siqueira, ele é um escritor e ele vai falar pra gente qual é a relação entre espiritualidade e cura, libertação de algum vício e entre eles também o do álcool e de outras drogas. Júnior, tudo bem? Tudo bem. Conta pra gente um pouquinho sobre a tua história. Olha, Sandra,
eu tive um envolvimento, né, com drogas, as drogas não ilícitas, muito breve, porque a própria biologia do meu corpo não aceitava muito essas drogas. Então foi mais uma coisa de experimentar aquela curiosidade juvenil. Mas o meu envolvimento com o álcool é que foi um envolvimento maior e que me causou bastante problemas. Não no sentido de utilizar o álcool, né, todos os dias, que eu utilizava aos fins de semana, achava uma coisa natural, porque a própria sociedade acha esse consumo excessivo de álcool aos fins de semana natural. Mas você chegava a perder o controle, você não se sentia bem? Como que era essa sensação? Era de um dependente mesmo? Sim, porque o efeito pós-álcool fazia muito mal para mim. A depressão, o sentimento de culpa era muito grande para mim. E eu sempre tentava, sempre após o uso, vinha aquela necessidade, aquele sentimento de, nossa, eu preciso sair dessa vida, eu preciso me libertar. Mas todos os meus amigos eram aquela turma que, né, sempre utilizou muito álcool. E, Júnior, você ficou quanto tempo nessa condição? De dependente, de sentir necessidade de fazer consumo de droga? Olha, 20 anos. 20 anos? 20 anos. E aí, o que você pode falar para a gente sobre prevenção, sobre espiritualidade? Como a espiritualidade pode e interferiu, no seu caso, na libertação, na cura do vício das drogas? Olha, Sandra, no meu caso, a espiritualidade foi fundamental nesse processo de libertação, porque ela aconteceu de uma maneira muito espontânea. Eu, passando pela sala, eu vi uma palestra do Padre Léo. Engraçado a maneira que ele falava e comecei a assistir. E depois eu comecei a procurar os horários que tinha a palestra do Padre Léo e fui acompanhando as palestras e comecei a perceber na maneira engraçada que ele falava que existia um outro mundo onde eu poderia ser feliz, eu poderia rir, eu poderia conseguir namorada, eu poderia me relacionar com as pessoas, que não fosse aquele mundo que eu vivia tão forte, tão dependente, necessitado do álcool. E aí eu comecei esse processo de conhecer a fé católica, de conhecer a doutrina católica e de trabalhar através de orações e realmente pedir a Deus a libertação desse vício. Não foi uma coisa que eu falei assim, eu vou parar de beber amanhã, né? Foi um processo de oração mesmo.